Olá, boa noite! Estamos começando mais uma live. Hoje é terça-feira e hoje é dia de Tinnitus Talk, que seria a nossa versão desse ano de 2022 para lives onde a gente escolhe algum tema específico e a gente convida especialistas para conversarmos sobre o assunto. E hoje, o nosso assunto, eu estou muito curiosa, né, de saber, de poder ouvir os nossos especialistas. A doutora Patrícia Arena já entrou, que é sobre doença de Meniere. Esse tipo de doença que é tão difícil de ser diagnosticado, gera muitas dúvidas, não só para os profissionais, mas também para as pessoas que têm essa condição, né? E aqui a gente vai poder tirar dúvidas, fazer perguntas. Então, hoje as dúvidas de vocês serão focadas sobre zumbido devido a Meniere, tá bom? Pra gente não perder muito o foco do assunto da noite, tá? Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui nas pessoas que entraram. Boa noite, Nanda, Beto Azevedo, a Melissa Torres, Amanda Nascimento, querida, beijos. Ronaldo, a Prata Maritis, Jeane Barreto Oficial, Rubio Guimarães, boa noite, gente. Obrigada pela presença de vocês. Eu espero que vocês aproveitem muito essa live, façam perguntas, como eu falei, mais especificamente sobre o tema doença de Meniere, tá bom? Então, eu vou chamar aqui, eu já vi a Patrícia, deixa eu ver aqui. Eu acho que o Márcio ainda não entrou. Olá, boa noite. Oi, querida! Boa noite, tô aqui chamando o Márcio. E aí, Pati, você já tem cadeira cativa aqui, né? Que bom, né? Fico feliz. Você já virou freguesa, como disse. Márcio, querido, boa noite! Que beleza, boa noite, tudo bem? Como é que tá, Karina, Patrícia? Tudo Boa noite a ótimo. todos. Bem, Marcinho. Você beleza. estreando aqui nas minhas lives, tô adorando e eu vou começar as perguntas com você, né? Opa! Tá estreando, eu falei, não, vou abrir as perguntas com o Márcio. Bom, gente, antes de mais nada, né, eu gostaria de pedir para que vocês apresentassem, falassem um pouco sobre a carreira profissional de vocês, de forma resumida, lógico, mas para que os meus seguidores, né, e de ambos possam entender quem é cada profissional aqui que estará se comunicando com eles hoje. Então, Márcio, você que está estreando, você que vai começar hoje pela primeira vez, eu vou pedir para você começar a falar sobre você e depois a Paty fala sobre ela. Obrigado, Karina. Bom, eu sou médico, né? Eu sou médico otorrino e eu sou dedicado também na área da otoneurologia, né? E a minha formação em otoneurologia é pela Unifesp, eu terminei meu doutorado em 2020 com Covid, defendi com dipirona, mas deu certo. E eu coordenei o departamento de otoneuro da Associação Brasileira de Otorrino de 2018 a 2020. E agora estou estreando aqui no Instagram, viu, Karina? Depois da pandemia, agora que ninguém mais usa o Instagram, eu comecei. Vamos ver se dá certo. Menino, e eu estou adorando a sua atuação. Eu falo, gente, como ele tem um nível de criatividade. Você dá curso disso? Porque, pelo amor de Deus, ele faz uns vídeos. E eu estou adorando essa agora da labirintite. Não fale labirintite. Tá aqui. Sim. Cara, a hashtag pare de falar labirintite, né, Márcio? É isso aí. Gente do céu, eu falei, é muito criativo, ele tá com tudo. Foi por causa desses vídeos que eu conhecia você, mas eu nunca tinha visto você no Instagram, né? Aí foi por causa desses vídeos que eu falei, gente, o Márcio tá aqui, pelo amor de Deus. Vai ser o meu próximo convidado. Que legal. Muito legal. Prazer grande estar aqui com você. Ficou com o Hector? Sim. O Hector fica na parte de zumbido, né? A formação de otoneurologia na Unifesp acaba englobando também a parte de zumbido. Tanto as pessoas que fazem otologia, né? Que acabam fazendo mais a parte cirúrgica, mas também a otoneuro, que vê a parte, né, de tontura, roda com o Hector no ambulatório de zumbido. É bem bacana. A gente não separa. 2. Eu sou muito, como pessoa e como profissional.
sensacional, adoro. Verdade, Ô, verdade. Paty, fala um pouquinho de você. Bom, eu sou assistente no Departamento de Otorrinolaringologia do HC FMUSP e estou lá atuando como otoneurologista desde 2006, então já se foram aí 16 anos, né, atuando na área. E é um prazer estar aqui com o Márcio, que eu admiro muito, e com essa super campanha do Pare de Falar Labirintite. Então, eu acho que é essa bandeira aí que a gente tem que levar. E é um prazer estar aqui falando de Meniere, que é uma coisa que eu adoro, que eu estudo muito. E é isso, o Instagram tem essa... Agora você entrou, Márcio, você vai ficar fã aí, também vai ter cadeira cativa aqui com a Karina. E olha, eu vou te falar, tem um alcance enorme. Então, essa iniciativa que a Karina tem de levar informação para as pessoas é muito importante, porque é um tamanho a desinformação, não só entre os pacientes, mas também entre os colegas, né? Porque a otoneurologia, que é o que eu e o Márcio fazemos, a gente toma conta desses pacientes que têm tontura, que têm zumbido, que têm perda auditiva, a gente começa a ver o paciente como um todo, né? Então é importante a atuação da gente como especialista aí nessa área. Sim. É interessante Márcio, que os seu pacientes... consultório fica onde? Olha, Karina, o meu consultório, eu atendo no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, né, em São Paulo, e eu ajudo a sustentar a Latam e a Gol, e atendo em Fortaleza também. Eu falei, gente, como assim? Mas você atende em Fortaleza? As companhias aéreas estão em dificuldade, cada um tem que ajudar com o que pode. Mas você vai para lá toda semana? Toda semana, tô lá e cá. Menino do céu, você conhece o trajeto certinho, né? Onde tem as lombadas, você sabe tudo, né? Com certeza. E qual bairro você atende lá? Lá em Fortaleza, Karina, tem um hospital chamado Hospital São Mateus, a Clínica Catebe Melo, fica no bairro Papicom, um hospital conhecido lá. E aqui em São Paulo, o Oswaldo Cruz fica no Campo Belo. É a unidade Campo Belo, perto do Ibirapuera, ali do shopping Ibirapuera. Ótimo. Paty, você atende aonde, seu consultório? Eu tenho o consultório no Itaim, né? E também tenho o consultório aqui em Alphaville. E também tem no HC, então eu me divido entre os 3 lugares. Eu achava que você ficava só em Alphaville. Não, tô com agora uma sala no Itaim, na Joaquim Floriano. Que legal, muito bom. Patrícia, eu acho que eu gasto menos tempo no trânsito do que você, hein? Eu acho, indo para Fortaleza. Eu acho que sim, viu? De Alphaville para São Paulo é um caminho. Gente, então assim, ó, só para me apresentar para os seguidores do Márcio e da Patrícia, eu sou a Karina, eu sou fisioterapeuta, né? E eu tô aqui em São Paulo, eu tenho um consultório aqui em Higienópolis e eu transito entre as 3 áreas, né? Eu sou docente, então eu dou aulas em pós-graduações, eu dou curso de zumbido somatosensorial para fisioterapeutas e agora, no mês de abril, eu vou ministrar um curso online teórico aberto para todos os profissionais, porque não tem prática, é só teórico. Então, por isso eu posso abrir para médicos, fonos, dentistas que queiram entender o diagnóstico e tratamento de zumbido somatosensorial, né? Quando indicar esse tipo de coisa. E também atuo, né, no consultório como clínica, eu sou pesquisadora também. E é isso, tá bom? Então, sejam bem-vindos ao meu Instagram. Quem quiser me seguir, sejam bem-vindos. Eu falo sobre zumbido 100% aqui, tá bom? Sou uma zumbideira de carteirinha. Bom, gente, eu estou, assim, realmente disposta a só parar essa live hoje, quando todas as dúvidas estiverem respondidas. Porque o Márcio caiu. Deixa eu chamar ele de novo. Meu Deus. Deixa eu chamar ele de novo, peraí. Enquanto você chama ele aí, Karina, vou aproveitar aqui para dizer que quem tiver interesse agora em maio, se você me permitir fazer uma propagandinha do meu curso, que agora em maio vamos começar aí mais um curso de otoneurologia para médicos e vão ser 10 aulas e temos convidado internacional. Nossa, o Dr. Lionel de Portugal vai nos prestigiar com uma aula, inclusive, sobre Meniere e avaliação também de tontura na criança. Então, quem
for médico, estiver aqui acompanhando, dá uma entradinha lá no site da Fundação de Otorrino, que o nosso curso começa em maio, toda terça-feira, às 7h30, a gente vai ter aulas online. Perfeito, Paty, tranquilo. Gente, então é o seguinte, eu só vou parar essa live quando todas as dúvidas estiverem respondidas. E assim, já já eu vou pedir a pizza, já tô com uma taça de vinho aqui, porque o negócio vai demorar hoje. Olha só, a primeira pergunta, então, que eu vou falar, vou começar com o Márcio, né? Como eu falei, tá estreando. Ô, Márcio, me fala uma coisa. Por que é tão complexo? Por que é tão difícil realizar um diagnóstico da doença de Meniere? Por que eu pergunto isso? Eu observo na minha prática clínica que muitos pacientes, eles chegam para mim, principalmente os jovens, falando que recebeu esse diagnóstico. E pelo que eu aprendo com os meus amigos otoneuros, otorrinos, que eu vou assistindo às aulas, a gente vai entendendo, a gente vai compreendendo um pouco como é o sintoma. E aí eu olho para aquele paciente e falo, gente, não tá batendo. E aí eu ligo para um colega otoneuro, discuto com ele o caso do meu paciente. Lógico que ele vem para mim, porque ele tem questões somáticas, né? Tem questões musculares. Só que eu fico intrigada por ele ter recebido um diagnóstico de Meniere. E quando eu discuto com o meu colega otoneuro, eu descubro realmente que aquilo está incorreto. E isso é muito frequente. Então, por que existe eu brinco dizendo que o Meniere parece um polvo. O polvo não joga uma tinta escura. Ele joga uma tinta escura, parece que ele não quer ser visto quando o predador tá vindo. Eu falo, gente, o Meniere, ele joga uma tinta escura pra gente não... Parece que fica meio confuso. Márcio, me conta, por que é tão difícil? Olha, Meniere é tão interessante que dizem que até o Prosper Meniere, que foi o francês, né, que descreveu a doença pela primeira vez, dizem que ele errou, né? Dizem que o paciente dele tinha migrânia vestibular, né? Porque um dos sintomas que ele coloca lá no critério são as dores de cabeça. Mas é uma doença interessantíssima, né? A doença de Meniere foi a primeira doença descrita do labirinto. Olha que interessante, Karina. Antes da doença de Meniere, que foi descrita em 1861, as pessoas achavam que as vertigens vinham por alguma alteração de falta de oxigênio no cérebro, coisas assim que apoplexia cerebriforme, sei lá o quê, que morreu aí com o tempo. A definição não existe mais isso. E aí depois que foi descrita essa primeira doença do labirinto, né, a doença de Meniere, começou a surgir outros problemas, mas foi a primeira de todas. E os sintomas da doença de Meniere são sintomas que podem estar presentes em várias outras doenças do labirinto, né? Então, os sintomas da doença de Meniere é perda de audição, zumbido, sensação de ouvido tampado e vertigem. Porque justamente o labirinto é o órgão responsável pela audição e pela percepção de movimentos, né? Então, qualquer problema do labirinto vai trazer sintomas auditivos, potencialmente, e sintomas vestibulares, sensações de tontura, sensações de movimento. Então, muitos pacientes acabam recebendo esse diagnóstico porque realmente foi uma das primeiras doenças descritas, né? E o sintoma vertigem e o sintoma zumbido são sintomas que podem estar presentes em várias outras doenças que às vezes as pessoas não conhecem. Ou pode ser uma manifestação, um sintoma decorrente de uma outra doença, né, com a manifestação labiríntica, mas que na verdade a pessoa tem uma outra doença. Assim, é um diagnóstico difícil. Toda doença clínica, né, é mais difícil fazer o diagnóstico porque não tem um marcador. Olha só, você pega um câncer, tira lá um pedaço, vamos fazer uma biópsia, tira um pedaço, olha no microscópio e está aqui, é um adenocarcinoma XYZ. A doença de Meniere não dá para tirar um pedaço de dentro do labirinto, né? O labirinto está lá dentro do osso temporal, não dá para a gente chegar lá. Ou um exame laboratorial, né? Exatamente. Agora, tem um exame novo, que é a ressonância de 3 Tesla, o protocolo hídrico e tal, mas mesmo assim, não tem ainda uma maneira assim, definitiva para você fazer um diagnóstico fácil. Então, tem que queimar saliva, né? Tem que ouvir o paciente, tem que conversar, tem que examinar, tem que, né, excluir outras possibilidades. E hoje em dia é mais difícil ter realmente encontrar aí pessoas que chegaram. Você sabe que nos Estados Unidos, a média são 8 consultas médicas até chegar ao diagnóstico da tontura. Nos Estados Unidos.
né? Então, é difícil, né? Na verdade, toda doença clínica, né, que não tem um marcador definitivo, o diagnóstico é difícil. Acho que é por aí. O que você acha, Nossa, Patrícia? perfeita a sua resposta, muito boa. Então, só complementando aqui o que o Márcio falou, eu acho que também tem outro aspecto da doença de Meniere, que a prevalência da doença, ela beira quase uma doença rara, né? Então, se a gente for pegar a prevalência de doença rara, o que seria considerado uma doença rara? Que atinge 65 pessoas em 100 mil. Isso é doença rara. Meniere é cerca de 34 a 190 pessoas a cada 100 mil. Então, meio que bate na trave. Então, não é tão comum assim quanto as pessoas dizem. É claro, como o Márcio colocou, tem todos esses sintomas que estão presentes em outras doenças autoneurológicas, mas também tem um aspecto importante do Meniere, que são 10 variantes da doença de Meniere. Então, a gente tem a doença de Meniere unilateral, bilateral, e aí a gente tem, tanto para o tipo unilateral quanto para o bilateral, 5 tipos em cada uma delas, né? Então, na doença de Meniere unilateral, a gente tem o Meniere clássico, tem o Meniere tardio, que muitas vezes começa com uma perda de audição e a vertigem vai aparecer depois. Tem o Meniere tipo 3, que é o complexo Meniere familiar. Tem o tipo 4, que é o complexo Meniere migrânia. E tem o tipo 5, que é autoimune. No Meniere bilateral, também a gente tem o complexo Meniere migrânia, tem o familiar, tem o autoimune e tem a doença que começa numa orelha e depois vai para outra, por isso até a importância aí da ressonância nuclear magnética, né? Que permite muitas vezes você ver o início da doença na outra orelha, até para você escolher que terapia você vai fazer para o paciente. E a gente tem aquela doença que já começa sincronicamente nas duas orelhas. Então, a gente tem aí, ao todo, 10 variantes. Isso também Então, é mais dificulta complexo muito. ainda do que a gente imagina, Mais né? complexo ainda. E é como o Márcio falou, como é uma doença que o diagnóstico é essencialmente clínico, né? A gente tem, sim, audiometria que ajuda, porque aí a gente consegue ver as características da perda auditiva, que geralmente é uma perda auditiva nas frequências graves e médias, né? E aí, com isso, mais a vertigem a gente consegue, mais os sintomas, mais toda a história clínica, a gente vai juntando as pecinhas do quebra-cabeça e chega no Meniere. Ô, Paty, me fale uma coisa. Qual a diferença entre síndrome de Meniere e doença de Meniere? Então, na verdade, eu particularmente, depois quero ouvir a opinião do Márcio, mas eu não gosto muito do nome, embora síndrome seja um conjunto de sinais e sintomas, né? Quando a gente fala síndrome de Meniere, tem outras patologias, por exemplo, em uma enxaqueca, que pode também dar um aumento de pressão, uma hidropisia dentro do labirinto e dar o que eles chamam de síndrome menieriforme, porque o paciente, às vezes, pode ter uma hidropisia, um aumento de pressão dentro do labirinto, mas, na verdade, isso não é doença de Meniere, isso é uma enxaqueca que pode levar a um aumento de pressão dentro do labirinto. Quando a gente fala doença de Meniere, é que aquela pressão dentro do labirinto a gente não consegue explicar por nenhum fator. A gente tem hipóteses que podem gerar essa hidropisia, mas a gente não tem uma causa conhecida. A gente não sabe exatamente o porquê que o paciente tem hidropisia, tem um aumento da pressão dentro do labirinto. Por isso a gente chama doença de Meniere. Agora, hidropisia pode ser por enxaqueca, pode ser por alteração metabólica. Então, síndrome menieriforme, síndrome de Meniere, não é assim o ideal, confunde muito. É outra coisa que também dificulta para o pessoal fazer diagnóstico, não é, Márcio? O que você acha? É verdade. Opa, apagou aqui a luz. Bom, a Barani, né, tem uma sociedade internacional chamada Sociedade Barani, né, o Barani, e eles fizeram recentemente várias revisões, né, com a atualização de vários critérios diagnósticos. Essas doenças clínicas, doenças reumatológicas, os transtornos psiquiátricos, as doenças neurológicas, né, as várias, né, cefaleias, são doenças que têm diagnósticos clínicos, que a gente não tem um marcador.
Então, a doença de Meniere é uma delas, né? Dentro da otoneurologia, né? Da otorrino, né? Enfim, dessa área, a gente tem esses critérios diagnósticos. Então, esse critério diagnóstico começou lá no Japão, na década de 70, depois foi muito usado a revisão da Academia Americana de 95, mas agora em 2015, essa sociedade internacional reuniu as principais academias do mundo e eles definiram, olha, vamos chegar num consenso aqui. Aí eles preferiram abandonar o uso, né, dos termos hidropsia e do termo síndrome de Meniere, né, como a Patrícia acabou de falar, e eles definiram realmente um nome que eles propõem como um nome padronizado, para a gente passar a usar a partir de então, de 2015 para cá. Supostamente todos deveríamos, se a gente concordar com essas academias, que são as principais do mundo, chamar de doença de Meniere. E parar de usar realmente hidropsia ou síndrome de Meniere para a gente ter realmente um termo único. E os critérios diagnósticos que a gente tem usado, né, que realmente são esses, eles propõem o termo doença de Meniere, em homenagem ao francês lá, né, que a medicina tem tentado abandonar os epônimos, né, os nomes de pessoas. Mas tem alguns que ficam, né? E realmente a doença de Meniere está ficando. Uhum. Muito bom, gente. Agora eu vou partir para a seguinte pergunta, né? Patrícia, quando o paciente está na sua frente, ele começa a contar a história, quais são os sintomas que você de cara já desconfia que pode ser Meniere? Que na hora assim você fala, cara, deve ser. Tá. Bom, primeiro, eu acho que tem alguns pontos aí importantes, né? Primeiro que a doença de Meniere, ela é uma crise de vertigem episódica. O que é isso? É que ela dá em episódios. Então, às vezes o paciente está lá paradinho, bonitinho, não tem um gatilho específico. Tem alguns fatores associados à ansiedade, por exemplo, e o tema da nossa campanha esse ano na Sociedade Brasileira de Otorrino, em maio a gente faz uma campanha, a tontura e a ansiedade, será que tem relação? E a ansiedade é um gatilho para o Meniere, inclusive o paciente que a gente imagina, suspeita que tem Meniere, eu falo que ele tem um perfil, né? Então é aquele paciente muito controlador, muito certinho, ele quer tudo para ontem, perfeccionista, muito exigente com ele mesmo. Esse é mais ou menos o perfil do Meniere. Ele vai chegar para você, ele vai falar, olha, minha tontura, minha primeira crise de tontura foi no dia 3 de agosto, eu estava com uma roupa amarela, em frente ao supermercado tal. Ele dá uma riqueza de detalhes enorme para você, porque ele é muito certinho, ele é muito perfeccionista. Então, esse já é mais ou menos o perfil do Meniere, né? E é o paciente que vai falar para você que ele tem vertigens episódicas. E, sobretudo, que nessas crises a audição dele vai e volta, ela flutua. Esse é um marcador clínico, vamos dizer assim, se a gente pode chamar, bem importante. E, inclusive... E essas crises, elas podem durar quanto tempo? É minutos, horas ou dias? Elas podem durar de 20 minutos até um dia inteiro, né? Até o Márcio falou que a Barani Society tem os critérios clínicos, então a gente tem o Meniere definido e o Meniere provável, e tanto no provável quanto no Meniere definido, a gente tem a vertigem que pode ter essa duração de minutos até horas, né? Isso é um critério importante. Mas o outro leigo que está aqui, a vertigem é quando a pessoa percebe que as coisas estão movimentando? É assim, a vertigem, a gente vai chamar de vertigem o que é ilusão de movimento, tá? E tontura é uma percepção ambiental, uma alteração do ambiente, é diferente. Parece igual, mas não é. Na verdade, a vertigem ela pode ser rotatória ou não rotatória. No Meniere costuma ser uma vertigem rotatória, mas no Meniere, por exemplo, provável, não precisa ser essencialmente rotatória, né? Por isso que é muito importante para quem é otoneurologista como nós, né? A gente tem esses critérios bem certinhos com a gente. E às vezes o otorrino que é mais geral não vai ter tanto esses conceitos. Então é o que dificulta também. Mas a perda de audição flutuante é um aspecto importante. E não adianta
ter a perda de audição. Muitas vezes apenas, né? O paciente vai ter, muitas vezes, um zumbido precedendo a crise. Ou se ele já tem uma perda auditiva e já tem um zumbido, vai ter um aumento do zumbido, o ouvido vai ficar tampado. Ah, mas todos os pacientes têm esses sintomas? Não, nem todo mundo vai apresentar o quadro clínico completo, que é outra coisa que também dificulta. Mas, essencialmente, para eu pensar em Meniere, tem a idade. Então, geralmente, a idade aí gira em torno de 40, 60 anos. É o paciente que vai ter as crises episódicas de vertigem e a audição flutua. E tem até uns trabalhos do Lopes Escamez que ele compara, né, um paciente com o outro. E ele viu que para você realmente definir se o paciente tem Meniere, a perda flutuante e a vertigem, ela tem que estar presente em pelo menos 1 a 3 episódios. Então, se o paciente tem só vertigem, ou tem só o zumbido, ou tem só a plenitude, talvez não seja Meniere. Então, é importante, às vezes, acompanhar. Porque se a gente for ver, por exemplo, o Meniere, que é tardio, unilateral, começa, às vezes, com a perda de audição e a vertigem vai vir depois. Então, esses pacientes, você tem que fazer um segmento. Às vezes, o diagnóstico também não é tão imediato. Tá. Ô, Márcio, me fale uma coisa. No caso, toda pessoa que tem Meniere, ela vai apresentar na audiometria uma perda, mesmo fora da crise, ou ela pode apresentar uma audiometria completamente normal, fora da crise, e daí ela vai ter só essa perda, digamos, quando ela estiver em crise, e ela fizer audiometria quando ela estiver em crise. Eu acho que sua pergunta já começou com uma palavrinha mágica chamada sempre. Eu tinha um professor de psiquiatria que falava que a medicina é como l'amour, ni a jamais ni toujours. Quer dizer, a medicina é como o amor, não existe sempre nem nunca. Então, começou a pergunta com sempre, a resposta é falso, né? A gente na aula, o aluno já vai saber ali o macete. Começou com sempre, está errado. Mas, assim, o mais típico é a pessoa ter uma perda de audição também flutuante, né? Em geral, claro que varia muito, mas existe um padrão mais ou menos frequente em que a doença começa num determinado pedaço do labirinto, que é o vestíbulo, né? Que é o sáculo. Aí daí começa a afetar depois a cóclea, que é a parte do labirinto da audição. Até por curiosidade, aqui tem muita gente que às vezes não é da área da saúde, são pessoas, pacientes, familiares de pacientes. Labirinto, é bom a gente lembrar que quando a gente fala do labirinto, a gente está falando do ouvido. Labirinto é sinônimo de ouvido interno, a parte de dentro do ouvido. Então as pessoas dizem, eu tenho um labirintite e tal, parece que está falando de algo ali enigmático e tal. Labirinto é o ouvido. Tá? Então, a doença de Meniere é uma doença do ouvido, da parte de dentro, que se chama labirinto. Então, começa geralmente no vestíbulo, ali no sacro, depois vai para a cóclea, que é a parte do ouvido responsável pela audição, e depois os canais semicirculares. Então, geralmente, o paciente começa com a perda de audição temporária. E o mais característico, existem perdas de audição basicamente de 2 tipos. Um que é o problema na condução do som, quer dizer, a pessoa ouve perfeitamente, mas tem alguma coisa bloqueando o som. Uma cera, por exemplo. Não é essa a perda de audição do Meniere. A perda de audição do Meniere é quando realmente a estrutura sensorial, quer dizer, o próprio ouvido, a cóclea, não está funcionando bem. É uma perda de audição do ouvido. E, caracteristicamente, não é toda a cóclea que perde de uma vez. O mais típico é uma determinada parte dela. Então, quando a gente pega um paciente com uma perda de audição com as características que lembram Meniere, vai aumentando a chance da gente ter o diagnóstico. Agora, se o paciente está no começo da doença, os primeiros 1 ano, 2 anos, 3 anos, e aí a gente avalia o paciente num período entre as crises, que é o mais comum. A pessoa pode ter uma crise hoje, outra daqui a 4 meses. Aí você vai passar na consulta, não está sentindo nada. E aí a gente vai conversar com o paciente, ele tem uma história que parece o Meniere, mas quando a gente examina, quando faz os exames, não vão mostrar a Meniere, porque naquele momento ele não tem os sintomas, não tem as alterações que a gente costuma ver. Por isso que, né, aquela primeira pergunta que você fez, por que é difícil fazer o diagnóstico de Meniere? Então, uma pessoa que atende um caso de Meniere por ano, não vai, vamos dizer, é uma doença incomum, como a Patrícia falou. Então, a gente precisa ver muitos casos e ver casos no começo, casos no meio, casos, né,
pacientes que já têm doenças avançadas. Se a gente pega um ambulatório só de doença de Meniere, então, umas grandes instituições, lá na Unifesp tem um ambulatório que é só de doença de Meniere, né? Então, a gente, quando faz nossa formação, tem lá um dia, a gente passa uma manhã inteira vendo pacientes com doença de Meniere. Isso não existe no ambulatório, num consultório comum, né? Você vai ver um paciente aqui e acolá. Então, isso vai fazendo a gente conhecer, né, os pacientes. Mas, em resumo, sendo mais objetivo, a perda de audição, normalmente, no começo, ela não é definitiva e, às vezes, dependendo da evolução do quadro, pode vir a ter uma perda definitiva. Até, Ô Karina, Márcio, deixa como eu só... você falou sobre audiometria, geralmente essa perda é mais em graves? Isso, exatamente. Então, existe um padrão, né, mais frequente. No começo, costuma ser mais frequente a perda da capacidade de ouvir os sons mais graves, né, os sons de baixa frequência. Não é uma regra total, mas faz parte dos critérios diagnósticos. Então, se a gente quiser fazer um estudo científico com todas as características típicas, teria que ter uma perda de audição neurosensorial, que é a perda de audição por conta da dificuldade realmente de perceber o som e não na detecção da transmissão do som, nas frequências graves. Mas, geralmente, depois de um tempo, essa característica típica se perde, né? E a gente, muitas vezes, pega pacientes que já têm 10, 15 anos de doença e aí já não tem mais essas características típicas, né? Então, não é uma doença, vamos dizer, com uma cara só, né? É uma doença que tem várias máscaras, né? Então, a gente tem que estar atento a isso. Muito bom. Até deixa eu só fazer um comentário, aproveitando o gancho aí do Márcio. Você falou da perda de audição, né? Quando eu estava fazendo a minha tese de doutorado lá no HC, né, em implante coclear, eu peguei uma paciente que nós implantamos, fizemos o implante coclear, porque ela tinha um Meniere há muitos anos, né? E por causa do aumento de pressão que dá dentro aí do ouvido, vai tendo perda das células sensoriais, então vai tendo perda auditiva. E aí ela chegou numa situação que ela teve que ir para o implante coclear. E ela, muito interessante, que ela falava assim, olha, a tontura, né, a vertigem, eu já sei como é que eu vou lidar com ela, porque eu sei que ela vai ali durar de minutos a horas e ela vai passar, mas o zumbido que eu sinto me deixa maluca, né? E eu fiquei bem feliz com o resultado dessa paciente, porque depois que a gente fez o implante coclear, o Meniere dela era bilateral e na orelha implantada o zumbido sumiu e na orelha contralateral reduziu a ponto dela não perceber. Então, ela chegou depois no pós-operatório super emocionada, que tinha resolvido muito a questão do zumbido e a perda de audição, aí com o implante voltou a sensação auditiva, então foi um caso muito feliz. E aconteceu isso que o Márcio falou, no começo realmente a perda era flutuante, né? Mas depois com o tempo foi perdendo, a tal ponto que foi para o implante, mas foi um caso que teve um desfecho feliz. Muito bom. Vamos, Deixa eu fazer uma pergunta, Paty, para você. Logo em seguida, eu vou dar uma atenção aqui para o pessoal que está fazendo perguntas sobre Meniere, tá bom? Para dar uma atenção aqui para os seguidores. Bom, Patrícia, hoje, o que é que os estudos mostram em relação às possíveis causas do Meniere? Então, a gente sabe que ainda está uma incógnita, mas assim, quais são as principais hipóteses? Tá. Então, na verdade, tem várias hipóteses para explicar o Meniere, mas hoje em dia eu estou falando muito do Lopes Escamés, que é um espanhol que estuda muito a doença de Meniere, ele tem vários trabalhos publicados, né? Porque, como o Márcio disse, a gente tem o consenso da Barani, que dá a classificação em Meniere definido e provável, e tem consenso europeu, que aí divide o Meniere em 10 variantes, e aí a gente vai se basear nos critérios que eu já falei aí. Mas hoje em dia o Lopes Escamés diz que uma possibilidade aí que explicaria o Meniere seriam alterações gênicas, que o Meniere não é uma doença monogênica, ou seja, não é por alteração de um único gene, seriam vários aí envolvidos, inclusive as terapias futuras vão se basear nessas alterações genéticas. Então, terapias genéticas seriam um futuro
para tratar o Meniere, porque a gente vai seguir no tratamento com várias possibilidades a depender da idade, de como são as crises, se o paciente vai responder à primeira linha de tratamento. A gente tem até 5 linhas de tratamento para a doença de Meniere. E a depender do perfil do paciente, as características, a gente vai definindo qual vai ser a linha principal de tratamento, mas graças a Deus, 80% dos casos melhoram aí com medidas conservadoras, mudança de estilo de vida, medicamentos, tem muita coisa que dá para fazer. Mas lembrando que não dá para tratar sem ter o diagnóstico correto. Então, tem paciente que eu já peguei tratando Meniere por anos e no final não era Meniere, né? Então, é importante definir o diagnóstico certinho. Ô, Márcio, o que é que você gostaria de comentar sobre as hipóteses, sobre as causas? Isso realmente ainda é desconhecido, né? Apesar da doença de Meniere ser a doença mais antiga do labirinto descrita, ainda hoje é talvez a mais enigmática. Esse estudo que a Patrícia comentou, na verdade, é um trabalho recente, né, da Europa. Eles dividiram os pacientes de Meniere em alguns subtipos. E por que a gente fica dividindo a doença, né? Daqui a pouco tem a doença da parte de cima, lateral, da orelha direita, né? Por que a gente faz isso? É no intuito da gente tentar homogeneizar as amostras. É isso que a gente fala do ponto de vista científico. Então, quando a gente junta grupos de pessoas iguais, a gente tem mais capacidade de estudar os mecanismos por trás daquela consequência comum de várias pessoas. Então, quando esse Lopes Escamez e outros, né, também da Europa juntaram nesses subtipos, que eles chamam de clusters, né? Os 3 principais é o genético, da enxaqueca e o esporádico, né? Então, parece que existem causas diferentes. Existem grupos de pessoas com doença de Meniere que têm Meniere por origem genética. E existem outras pessoas que têm Meniere por um motivo não genético, que é o associado à enxaqueca. Existem outras pessoas que têm Meniere por nenhum motivo nem outro, que é o esporádico. Pode ser por vírus também? Existem algumas coisas, né, desde antigo já, né, que são as causas tardias. A pessoa tem uma infecção, uma parotidite, a cachumba, né, e aí 50 anos depois tem a doença de Meniere. Tem uma série de possíveis causas. A gente aqui no Brasil estuda muito a questão do metabolismo do açúcar, né, e a relação disso com as doenças do labirinto, né? Então a gente vê uma relação muito forte, né, de alterações dos carboidratos, né, as pessoas com diabetes, pré-diabetes, né, mesmo antes da pré-diabetes, só o aumento da insulina, às vezes, já tem repercussões que causam, né, possivelmente, alguns deles, né, mecanismo igual ao do Meniere, né? Então, na verdade, quando a gente fala Meniere, a gente acaba juntando várias, vamos dizer, doenças diferentes que se manifestam da mesma forma, digamos assim. São etiologias diferentes, quer dizer, um é genético, o outro é porque pegou um vírus, não sei de quê, o outro é por conta da enxaqueca. São etiologias diferentes que se juntam numa mesma consequência. Qual é a consequência? A tal da hidropisia, né, que é o inchaço, que foi chamado de glaucoma da orelha, né? Quando o Prosper Meniere descreveu a doença, ele chamou de glaucoma da orelha, porque no microscópio o labirinto está como se fosse inchado, né? Então, na verdade, não tem uma causa só. Existem várias causas diferentes, né, manifestando dessa mesma forma que a gente chama de doença de Meniere. Perfeito. Agora eu vou vir aqui para os seguidores, né? A Nanda Beto, eu fui lá para o início. A Nanda Beto Azevedo, ela perguntou o seguinte: a alimentação faz ou não faz diferença para esses pacientes? E o que geralmente vocês recomendam? E por quê? Por que equilibrar tais alimentos nos casos da pessoa que tem doença de Meniere? O Márcio já falou do açúcar, né? Então, o açúcar tem sim interferência. Outro alimento que também tem estudos falando é o glúten. Então, tem pacientes que não têm doença celíaca, não têm alergia, não têm intolerância, mas tem uma sensibilidade ao glúten. E por causa dessa sensibilidade ao glúten,
poderia aí ter uma relação com o Meniere. Tem estudo falando disso e do açúcar também. Então, é claro que a gente não é a favor, eu pelo menos não sou a favor de dietas radicais. Eu não saio tirando tudo quanto é alimento do meu paciente, mas se o paciente chega lá, dependendo da história clínica, de como são os sintomas, ele vai me falar alguma coisa em relação ao glúten, porque às vezes a sensibilidade ao glúten não é a doença celíaca, né? Mas é o paciente que fala assim, eu como alimento com glúten, eu já fumei empachado, eu já tenho mais gases, às vezes eu tenho um pouco de diarreia, e aí meu zumbido aumenta, aí meu ouvido apita, tampa e eu tenho vertigem. Então, é o paciente que eu vou suspeitar, às vezes, que pode ter relação com glúten e a gente vai fazer uma dieta aí restritiva por 30 dias. Mas nenhuma dieta, eu não saio cortando tudo do paciente. Isso é bem criterioso, a gente vai conversar para dar um delineamento aí, senão todo mundo acha que já tem que cortar o pãozinho francês, não é bem assim. Ô, Márcio, o sódio teria também alguma relação? O que mais se fala nos estudos, né, assim, quando a gente vai ver a literatura, principalmente em inglês, né, que é bem mais... o que mais se fala é a questão do sódio, da água e do café, né? São as três substâncias assim, alimentares que mais se comenta. Antigamente, a recomendação era restringir a água, né? Já que existe uma espécie de edema, né? Um engurgitamento da endolinfa, né? Do líquido do labirinto. A primeira recomendação, décadas atrás, era beber menos água, desidratar o corpo de propósito. Hoje parece que é o contrário. Então, os estudos têm mostrado que a hiperidratação parece que traz benefícios terapêuticos, né? E o sódio, não. O sal, né? Realmente a recomendação de restringir o sal ainda permanece. Quando vai fazer um estudo assim, mais detalhado, tentando comprovar os benefícios de cada uma dessas recomendações alimentares, ainda não tem. É difícil fazer estudo em doença mais rara, é difícil fazer estudo em doença episódica, que não tem uma progressão linear, né? Mas ainda não tem assim, muito respaldo assim, definitivo. Então, a gente vai no grupo da Europa, tem algumas recomendações peculiares. Aqui no Brasil, a gente gosta muito de recomendar realmente a questão do carboidrato, do açúcar. Quando a gente vê na literatura, a restrição de cafeína não tem evidência científica. Então, assim, eu gosto de fazer um pouco abrangente, mas individualizar. Né? Então, é muito comum eu fazer poucas recomendações. Eu gosto muito de recomendar a hidratação, até porque é bom para tudo. Restringir sal, açúcar, mas outras coisas eu acabo individualizando um pouco mais, dependendo do perfil daquele paciente, né? E não uma regra geral para todo mundo. Perfeito. A Cleia fez um comentário muito interessante. Ela falou, eu nem sabia que tinha essa especialidade otoneuro. Pois tem, viu? É o otorrino que vai se especializar na área de otoneurologia aí, para pacientes que têm vertigem, tontura, enfim. Pergunta, Patrícia, é mais prevalente em mulheres, homens, e em relação à idade, você já viu crianças e adolescentes que receberam o diagnóstico fechadinho? Olha, para dizer, nem é caso meu, tá? É caso de um colega que fez diagnóstico em um adolescente de 16 anos. E até a gente ficou na dúvida, mas realmente ele preenchia todos os critérios. Mas olha, tirando esse caso, eu nunca vi, até tem descrito na literatura que pode acontecer em criança, eu particularmente eu nunca vi. Adolescente eu não vi, foi um colega que fez o diagnóstico. Mas geralmente a faixa etária é 35, 40 anos, até 55, 60. Não tem muito, mais em homem, mais em mulher. Pode dar nos dois. O que a gente vê é que, na maioria dos quadros otoneurológicos, de uma forma geral, como no labirinto a gente tem receptores para hormônios, né? Para estrogênio, para progesterona, é muito comum a gente ter doenças labirínticas mais prevalentes em mulher do que homem, mas no caso, o Meniere, que a gente não tem uma etiologia definida, a gente não sabe a fisiopatologia exata da doença, não tem muito, mais em homem, mais em mulher, é mais ou menos igual. Tá.
Algum comentário, Márcio, você gostaria de acrescentar? Não, exatamente. Até na doença de Meniere tem um pouco mais de homens, né? A maioria das outras doenças autoneurológicas, a diferença de ter mais mulheres é mais marcante. A doença de Meniere a gente vê bastante homem também. Olha que interessante. Vou aproveitar a pergunta aqui da Luciane Mariotto, que eu também ia perguntar. Em relação ao protocolo diagnóstico, quais exames você solicita, considerando exames instrumentalizados na área vestibular? Então, assim, Meniere já foi falado aqui, né, de toda a história clínica do paciente. É sentar e ouvir a história do paciente. Mas teria algum exame que, se tivesse dado alguma coisa positiva, alguma alteração, poderia ajudar a fechar esse diagnóstico? A audiometria. A Verdade. audiometria. Porque os outros exames, como a doença de Meniere, ela tem um curso imprevisível, né? Tem paciente que vai... Porque geralmente o paciente que tem doença de Meniere, e aí você suspeita também, é aquele paciente que fala que as crises são sempre iguais, né? Por isso que quando a gente vai fazer a anamnese, a gente pergunta, como é a sua crise? É a primeira vez? Você já teve antes? A crise de hoje é igual a que você teve anteriormente? E o paciente com Meniere, ele vai ter a crise sempre do mesmo jeito. Agora, tem paciente que o curso da doença é muito imprevisível. Se o paciente teve uma crise, às vezes está muito no começo, demora meses até ter uma próxima crise. Então, o curso é um pouco imprevisível. Então, a gente não tem um método diagnóstico. Tem N exames, né? Mas eles não são, assim, vamos dizer, imprescindíveis para o diagnóstico. O que é imprescindível para o diagnóstico é história clínica e audiometria. Inclusive, a perda flutuante, ela pode ser antes, durante ou até depois da crise, tá? Então, se eu pudesse dizer assim, um exame imprescindível é a audiometria, que vai me mostrar exatamente essa flutuação. Os outros exames podem gerar confusão, outra coisa que complica para o diagnóstico. Por exemplo, eu peguei uma vez um paciente que tinha uma eletrocochleografia, né, positiva, e na verdade ele não tinha Meniere, ele tinha uma disfunção de ATM que dava um falso positivo. Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado com o exame. O exame sem história clínica, ele não adianta de muita coisa. Ô, Patrícia, você vê alguma coisa relacionada à parte de tipanometria, por exemplo? Tem estudos falando sobre pessoas em crise, pessoas não crise, da diferença desse exame. Você vê isso? Na timpanometria, Uhum. olha, eu já vi às vezes paciente, na timpanometria especificamente, não, né? Tá. Às vezes, como o Márcio colocou, no comecinho da doença, eventualmente pode até dar uma perdinha condutiva, né? No começo aí da doença, porque fica tudo inchado lá dentro e atrapalha a condução do som. Mas geralmente o que a gente vê é a perda sensorial, mesmo em graves, frequências médias, e tem até descrito uma curva em U na audiometria, que nem sempre a gente vai encontrar esse padrão clássico, mas com o tempo também vai caindo a audição, né? E a curva, aquela curva que começou em graves, frequências médias, às vezes vai para uma curva mais plana. Mas eu acho que o grande lance da audiometria é a flutuação da audição, que isso fica muito claro, né? Até quando o paciente, a gente suspeita, a gente fala, olha, quando você entrar em crise, vai lá na clínica para a gente fazer uma audiometria, até no momento da crise, para ver como é que é a flutuação da audição, né? Agora, na timpanometria, realmente eu não vi. Você já viu, Márcio? Eu desconheço. Não, não, a timpanometria realmente não costuma alterar. É interessante sobre os exames, teve um encontro agora, nesse sábado, agora anteontem, do Dr. Mohamed Hamid, lá de Cleveland. Ele tem um grupo de medicina auditivo vestibular. E aí ele organiza alguns encontros, ele inclusive deixa gravado no Facebook para quem quiser ver. E sábado agora ele chamou para a gente falar sobre justamente os exames diagnósticos no Meniere. E assim, a gente divide os exames de diagnóstico nos exames que avaliam as repercussões, né, que o Meniere causa, que são as repercussões auditivas, né, e vestibulares, né, de tontura, e os exames que procuram realmente vamos dizer, o marcador da doença de Meniere
que é a tal da hidropsia, esse inchaço do líquido do labirinto. Então, hoje a gente tem um monte de possibilidade de exames. Né? Então, o principal exame é o mais simples de todos, é a audiometria. Mas a gente tem um monte de exames. Então, para avaliar a função vestibular, o VEMP cervical, por exemplo, costuma ser o exame que avalia, que detecta a alteração vestibular mais precoce na doença de Meniere. Existe uma discrepância entre a prova calórica e o VERIT, quando eles são feitos no mesmo dia, um dá positivo, outro dá normal, e isso tem um indicativo de doença de Meniere. Para avaliar a hidropsia, esse líquido, né, existe a eletrocópio, que às vezes perde a sensibilidade quando a capacidade de detectar o paciente alterado, né, quando o paciente já tem uma perda de audição maior, mas ainda é um exame muito válido, com uma novidade recente, que é uma forma diferente de fazer a avaliação, que é por meio da área e não do cálculozinho lá dos pontos. E mais recentemente, a grande novidade realmente de exame de diagnóstico é a ressonância magnética de alto campo, né, que é o protocolo novo para a doença de Meniere, não é a ressonância que a gente pede normalmente, e que fazendo essa ressonância a gente vê, né, o labirinto doente, né? É um exame raro de se encontrar, porque tem poucos lugares que têm o equipamento adequado, tem poucos radiologistas treinados para fazer esse protocolo. É um exame chato, porque o paciente tem que esperar 4 horas depois que injeta o contraste. A gente não pede para todo mundo, mas realmente é o que tem de mais moderno, né, de exame de diagnóstico na doença de Meniere. E, ao mesmo tempo, né, nesse encontro do sábado, né, no fim de toda essa discussão, todos os exames modernos e tal, mas no final o diagnóstico continua sendo clínico. Né? Então, não é o exame nem A, nem B, nem C, nem o melhor equipamento de ressonância, no melhor protocolo, com o melhor radiologista que vai dizer que tem doença de Meniere. Realmente é sentar na cadeira, escutar. Às vezes quem dá o diagnóstico é o tempo. Né? Então o tempo é a terceira dimensão no diagnóstico, as pessoas falam, né? Tem o exame físico, a anamnese, e o tempo. Quer dizer, hoje não é Meniere, daqui a um ano é Meniere. Tem um professor muito querido da onde eu me formei, Dr. Otto, ele dizia que o melhor médico é o último, né? Porque depois que o paciente já rodou 1, 2, 3, 5... Gente, que fantástico! Vou anotar isso. O melhor médico é o último. É porque depois de um tempo, a doença aparece melhor, né? Então, às vezes... Então, não tem como, não tem mágica. O paciente tem que ter aquela confiança, o médico tem que realmente se dedicar, comprar o caso, né, que a gente fala, né, se dedicar. Tem que ter humildade, de que às vezes o paciente chega no começo e diz, olha, nesse momento não tem como a gente dar certeza. E aí, com o tempo, você vai acompanhando e vai ficando mais certo, ou então exclui. Não tem jeito, claro, né? Não tem ainda milagre. Toda a história, né, Márcio, que esse paciente traz, muitas vezes já foram feitas algumas intervenções que não funcionaram, que aí você, peraí, fez isso, não funcionou, pelo menos na minha área, né? Então, a gente vai entendendo ali mais ainda esse diagnóstico. Você fala, poxa, isso daqui funcionou, isso daqui não funcionou, isso aqui piora no dia a dia, isso daqui faz melhorar. Então, toda essa história aí que ajuda. Muito bom. Tem uma pergunta aqui da Alves Denise, ela fala o seguinte, um paciente com diagnóstico de doença de Meniere com zumbido e tonturas pode tratar o zumbido e melhorar da tontura? E qual seria a relação da melhora? Então, eu imagino, vamos por partes aí, né? Porque como a gente vê que a doença de Meniere é em crises e ela vai, infelizmente, deteriorando a função auditiva e vestibular, com a perda de audição, muitos pacientes podem desenvolver o zumbido por causa disso, né? E aí a gente vai ter todo o aconselhamento para esse zumbido, todo o approach para esse zumbido, que é mais ou menos o que a gente vai fazer para a tontura. Então, a gente vai passar também cuidados com a alimentação, atividade física, cuidados com o sono, né? Então, esse paciente otoneurológico que tem o zumbido, que tem a perda de audição, que tem a vertigem, a gente tem que ver esse paciente como um todo, não só como um ouvido. Então, a gente tem que abordar a parte de dieta, atividade física, hábitos, higiene do sono, porque, na verdade, 80% dos pacientes vão melhorar
com essas condutas de mudança de estilo de vida. E é claro que a gente entra muitas vezes com medicação para esses pacientes e a gente tem, na maioria dos casos, um bom controle das crises. Quando a gente não consegue isso, aí a gente vai partindo para as outras linhas de tratamento, que muitas vezes podem ser linhas um pouquinho mais invasivas, e daí a ressonância vem para mostrar se tem doença na outra orelha ou não, porque você às vezes vai fazer uma terapia mais invasiva numa orelha sem saber se a outra está doente, né? E aí você vai, às vezes, ter déficit vestibular e coclear, né? Tontura e perda auditiva e zumbido na outra. Então, a gente tem que ter todo um cuidado na avaliação desse paciente. Então, tratando a tontura com essas medidas de dieta, atividade física, cuidados com sono, os medicamentos, a gente consegue sim controle da doença, porque Meniere não tem cura. O Meniere, ele tem controle. Um gatilho importante para o Meniere é o estresse. Então, não adianta também o paciente fazer exercício, comer direito, mas não dormir bem, super ansioso, tensão por todos os lados, né? Aquele pescocinho duro, aquela... Aí entra aí na parte da Karina, que a gente pega paciente super tenso, tensão em trapézio, em escaleno, até esplênio da cabeça, às vezes tem que agulhar, tem que fazer liberação miofascial. Então, a gente tem que olhar o paciente sempre como um todo. A gente não vai também ficar só a Meniere, vai ficar olhando só o ouvido. É sempre o approach global aí do paciente. Sim, muito Agora, interessante, Paty, você ter falado isso, porque muitas pessoas me perguntam, né? Ah, o fisioterapeuta vai atuar? Gente, como vocês comentaram desse perfil psicológico desse paciente que é extremamente ansioso, estressado, a via somatosensorial, ela tem uma relação muito grande com esse tipo de comportamento, né? Porque a gente tende a ter mais bruxismo, a ter mais tensão muscular. E eu acabo atendendo os pacientes com Meniere porque eles apresentam esse componente de dor, de tensão, e com a fisioterapia eles acabam se sentindo melhor desses sintomas, por causa desses níveis de tensão musculares que às vezes acabam piorando aí, jogando mais lenha na fogueira, de repente, desse zumbido que está lá. Eu tô com um paciente que ele tem Meniere, e ele fala, Karina, eu vir aqui melhora muito o meu zumbido, né? Porque ele tem realmente essa parte somática, joga muita lenha na fogueira desse zumbido aí. Tem uma pergunta muito interessante, Márcio, Karina, da deixa Regina Parente. eu só fazer um comentário sobre a pergunta anterior, é interessante, porque assim, como tem muita gente que aqui tem médico, tem fisioterapeuta, fonoaudiólogo, tem paciente, né, tem parente de paciente, tem curioso. Então, é interessante, porque assim, na medicina, assim, há muitos séculos, a tentativa sempre é de procurar a etiologia, a causa do problema. Por isso que se agrupou isso, né, desde Hipócrates, 1000, 2000, sei lá quantos anos atrás. A gente tenta evitar ao máximo tratar o sintoma. Que a pergunta dela foi, tratando o zumbido melhora a tontura? Veja bem, zumbido é um sintoma, tontura é outro sintoma. Eu gosto de fazer uma analogia com a tosse. Porque como tosse é muito frequente, todo mundo tem tosse aí por algum motivo de vez em quando, é uma forma interessante da gente entender. Tosse é um sintoma que pode ser causado por vários motivos. Então, quando a gente tem um paciente com zumbido, eu não vou tratar o zumbido. Eu vou tratar a causa do zumbido. Eu posso fazer intervenções específicas para o zumbido? Claro. Né? Existe, se o zumbido tem um aspecto somatosensorial, fisioterapia é maravilhosa. Se o zumbido tem um aspecto de uma surdez muito importante, usar um aparelho é maravilhoso. Se o zumbido tem uma causa junto e não está melhorando, e de repente o paciente tem uma comorbidade, uma outra doença. Então, existe uma coisa muito grande que a gente pode fazer. Mas, em geral, a gente tenta tratar a causa. Então, existe o tratamento da doença que está causando o problema e existe os tratamentos dos sintomas. A gente tenta evitar ao máximo tratar apenas o sintoma. A gente não trata a tontura, a gente trata a causa dela. Então, se o paciente tem doença de Meniere, eu não vou tratar a tontura que ele tem, eu vou tentar tratar a doença de Meniere que ele tem. Né? Então, é importante a gente lembrar disso. Por isso que a campanha do Pare de Falar Labirintite, eu acho assim, muito interessante, né? Por conta da importância de dar o nome correto. Quase todo paciente que eu atendo, quase todos,
eles chegam com queixa. Doutor, eu vim aqui porque eu tenho labirintite, eu vi que você é especialista em labirintite e tal. Bom, e aí um paciente que chega com isso tem VPPB, o outro tem meniere, o outro tem migrânia, o outro tem neurite. Já pensou se eu tratasse todos eles da mesma forma? Né? Então, eu acho que é um alerta importante, assim, a gente evitar tratar o sintoma, né, e sim procurar o que está por trás, tratar realmente a causa e tentar classificar ali aquele sintoma e tentar encontrar qual que é o problema por trás do sintoma da pessoa. Muito bom. Ó, a pergunta da Regina é a seguinte: já que a audição flutua, tem indicação de usar aparelho auditivo quem tem Meniere? Muito Então, legal. Muito legal, achei assim incrível a pergunta dela. Então, o cuidado que a gente tem no uso aí do aparelho auditivo é, primeiro, estabilizar essa doença de Meniere. Como eu falei, a gente tem medicamentos que a gente pode utilizar para controle. Meniere não tem cura, tem controle. Uma vez que você controla a doença e consegue manter o limiar, pode sim usar aparelho, né? Aliás, você fazer com que o paciente use um dispositivo, né, auditivo, isso vai dar melhor orientação espacial para ele também, vai melhorar o equilíbrio, não só a audição. Então, uma vez que você controla a doença, é possível sim usar o aparelho auditivo. Assim como uma vez que você controla a doença e fica algum déficit vestibular, é possível fazer reabilitação vestibular. Agora, enquanto a doença está em atividade, é um pouco complicado você fazer uso do dispositivo auditivo, porque daí fica um samba do crioulo doido, porque daí a audição melhora, cai, às vezes cai, não volta mais. Aí imagina, deixa a fonoaudióloga maluca, deixa o otorrino maluco. Então, acho que o primeiro approach é controle da doença, controle dos fatores relacionados, então a ansiedade. Eu tenho uma enxaqueca, toda vez que eu tenho meu Meniere, que é o complexo Meniere enxaqueca, tem uma baita dor de cabeça e fico todo tensionado. Então, vamos cuidar primeiro da enxaqueca, das tensões, da ansiedade, da alimentação. Vamos controlar tudo direitinho. Todos esses fatores tratados levam ao controle da doença antes de pensar no uso do dispositivo ou mesmo da reabilitação vestibular, que é ótima, uma vez que a doença já está em controle melhor. Então a reabilitação vestibular seria nesses casos. Pode acontecer, mas quando está mais controlada. Ela vem para complementar, né, as terapias. Porque às vezes o paciente não tem só a perda auditiva, vai ter perda de função vestibular. Então, no caso do Meniere, que é unilateral, um labirinto está funcionando menos que o outro. Imagina que o labirinto aqui é como se fosse pratinho da balança. Um tá funcionando normal, o outro menos, né? Então, com a reabilitação, a gente quer compensar isso, né? Esse déficit, a gente quer ajudar o sistema nervoso central a ler informação melhor e aí compensar o equilíbrio. A reabilitação é super bem-vinda, mas eu acho que tem etapas aí que precisam ser respeitadas para a gente não queimar as terapias. Tá. Ô, Márcio, tem uma pergunta da Nanda. Ela perguntou o seguinte: alguma relação da doença de Meniere com insuficiência renal? A doença de Meniere diretamente não tem, né, uma relação assim, muito forte. Mas a doença renal crônica, ela tem relação com um monte de problema labiríntico. Pode ser um fator agravante, né? Assim, não costuma ser uma causa definitiva. E a doença renal crônica, existe também um espectro muito grande de doença renal crônica. É uma doença renal crônica que está com uremia, quer dizer, está descompensada, com acúmulo, né, ali da ureia e tal, que pode trazer uma intoxicação, que pode trazer repercussões ali agudas, né? Então, não é frequente assim, a gente encontrar como uma causa assim, de uma descompensação muito grande, especificamente na doença de Meniere, mas a insuficiência renal crônica ela costuma afetar o labirinto de diversas formas e pode ser, por exemplo, um fator agravante, um fator de dificuldade de tratamento. Pode sim. Uhum. Tem outra pergunta aqui da Dicas da DAIA Oficial. Pode tomar anticoncepcional quem tem Meniere? Pode. Na verdade, a gente precisa ter cuidado com as doenças de base. Então, por exemplo, paciente diabético, hipertenso, uma mulher que está começando o climatério, por exemplo, que tem alterações hormonais. Todas essas alterações hormonais, doenças de base que o paciente tem,
tudo isso tem que ser bem controlado, né? Para que a gente consiga também controlar o Meniere. Mas especificamente o uso do anticoncepcional não tem uma relação com a doença de Meniere. A gente tem alterações hormonais, tensão pré-menstrual ou climatério, pacientes que podem ter tontura nessas ocasiões por alterações dos hormônios, porque como eu falei anteriormente, tem receptor para hormônio no labirinto, mas pílula anticoncepcional não tem relação com doença de Meniere diretamente, não. Tá. Ainda mais que hoje os anticoncepcionais têm doses cada vez menores, né? Micro... Às vezes a gestação, a gente vê, né, às vezes exacerbações de Meniere quando a mulher engravida, né? Também no primeiro trimestre, por alteração de osmolaridade. Uhum. A Sara pergunta o seguinte: no Meniere, o medicamento deve ser contínuo ou só nos períodos de crise? Depende de cada caso. Como o Márcio falou, a gente vai dar orientações que são mais gerais, mas vai ter um tratamento também muito personalizado. Então, vai depender de cada caso. Por isso que a gente tem linhas de tratamento, tem 5 linhas de tratamento para Meniere, né? Que vai desde medidas conservadoras até cirúrgicas. Então, para cada caso é um tipo de tratamento. E para cada tipo também. Por exemplo, o Meniere, que é de origem familiar, que o paciente chega e fala, olha, eu tenho um parente de primeiro grau, né? Que tem diagnosticado Meniere, é o tipo mais difícil de controlar. Então, para esses casos, a gente acaba tendo que lançar mão de tratamentos mais agressivos, mais invasivos. Mas a dose de medicamento vai variar de paciente para paciente, vai depender muito se o paciente faz a lição de casa, se ele mudou os hábitos, se ele tratou tudo que a gente pediu, né? Então, a medicação vai variar de caso a caso. Medicamentos não só para controle, mas medicamento que a gente usa no momento da crise. Então, tem todo um planejamento terapêutico para esse paciente. Tem todo um passo a passo. A gente vai dar todo o caminho das pedras, tanto o que fazer na crise, o que fazer entre as crises, né? Então, é caso a caso. É importante lembrar... Eu acho que é importante lembrar que, assim, existem remédios que devem ser usados de forma contínua para tentar evitar, né, como a Patrícia falou, e outros que são excelentes para a pessoa usar. Até eu brinco que, meus pacientes têm que ter um kit crise. Quer dizer, tá ali no bolso, né, e aí, dependendo do paciente, é um remédio ou 2, ou enfim, uma combinação que seja necessário para que a pessoa, quando vai ter uma crise, ter uma coisa que alivia na hora, né? E como é uma doença que a gente consegue, felizmente, controlar na maioria, mas não tem uma cura. Então, eventualmente, do nada, a pessoa tem uma crise. Agora, eu queria lembrar o seguinte, existem muitos remédios que não podem ser usados de forma continuada e que a gente vê. Eu lembro, assim que eu me formei, eu trabalhei um tempo, eu sou do Ceará, e eu trabalhei como médico de família no interior do Ceará. Imagina um lugar, né, com poucos recursos, né, no geral, né. E assim, a gente via, hoje eu me lembrando, assim, eu vejo a barbárie que era. A gente via pessoas que usavam meses ou anos de remédios que não pode usar. Que se usar todo dia vai dar parkinsonismo, vai ter tremor, vai dar diabetes, vai dar depressão. E a pessoa simplesmente vai na farmácia, olha, eu estou com labirintite, toma esse aqui. E aí a pessoa começa a tomar um remédio e fica tomando um tempão. Então, resumindo, tem remédios que devem ser usados o tempo inteiro, eles foram feitos para isso. Tem outros que não podem ser usados o tempo inteiro, mas que podem ser bastante úteis em alguns momentos, né? Então, precisa realmente saber o que é o cada um deles. Tem várias perguntas aqui, não sei se o pessoal chegou depois, mas várias perguntas, então acho que é interessante repetir, sobre a eletrococleografia que vai fechar o diagnóstico? Não, não fecha o diagnóstico. Eu acho que a eletrococleografia, desculpa o desabafo, mas eu acho que atrapalha, porque muita gente faz eletrocoque positiva, tem Meniere. Aí tem lá o exame positivo, aí tem Meniere, né?
Eu acho que é um fator que atrapalha. Como a gente já colocou aqui, o diagnóstico é essencialmente clínico. Agora, é claro, o paciente tem toda a clínica de Meniere e chega para mim com uma eletrocócleo positiva, só reforça, tá? Agora, não é um exame imprescindível. Imprescindível é história clínica e audiometria. E vale a pena Perfeito. lembrar também uma coisa importante. A eletrococriografia é um exame eletrofisiológico. Os exames eletrofisiológicos têm um monte de dificuldades técnicas. É difícil um local que seja tecnicamente capaz de fazer um exame de boa qualidade. Existem poucas pessoas treinadas o suficiente para fazer um exame de boa qualidade, tá? Então, saber interpretar um exame de eletrococriografia e saber se aquele exame foi bem feito ou mal feito é mais uma das dificuldades da eletrococriografia, né? Então, tem o seu valor, é um exame que se usa, é um exame academicamente correto, é um exame que pode ser feito, pode, né, ajudar. Eu também concordo com a Patrícia, assim, não me ajuda tanto, mas assim, é um exame que existe, que pode ser pedido, mas assim, eletrocócleo veio positivo, eu tenho Meniere. Então põe o videozinho do começo, se ficar gravado, e vê de novo que realmente não é assim. Gente, então saiam dessa live com essa informação de ouro, hein? Eu sei por que o pessoal está perguntando isso, porque eu já vi muitos pacientes meus comentando: minha eletrocócleo deu positivo e me diagnosticaram baseado nisso. Então eu falei, gente, essa pergunta vai ter na live, né? Tem uma pergunta aqui da Simone: doença de Meniere pode ser considerada uma doença autoimune? Tem um subtipo do Meniere, que é o autoimune, né? Tanto na doença unilateral quanto bilateral. A gente tem muitos pacientes que têm lúpus, que podem desenvolver Meniere, né? Que tem artrite reumatoide, que pode ter doença de Meniere. A gente tem, sim, a questão autoimune. Mas aí, de novo, tudo vai cair na história clínica, da gente fazer o passo a passo na história clínica. Então, as características da tontura, depois a gente vai ver as doenças de base, vai fazer as perguntas sobre dieta, sono, etc. Mas é quando a gente chega nas doenças de base. O paciente já tem uma história de lúpus ou de artrite reumatoide e tem características que nos fazem pensar em Meniere, a gente pode sim pensar em autoimunidade envolvida com o Meniere, sim. Seria o subtipo número 5. Tá. Ô, Márcio, uma pergunta. Pode acontecer, no caso do Meniere, começar com uma perda auditiva súbita, e aí a pessoa fica com zumbido, sensação de ouvido de plenitude, ela fala que teve uma sensação de vertigem, e aí falou que começou com surdez súbita. Isso é possível? Isso aí, essa pergunta gera umas 3 lives, assim, se a gente fizer, só essa pergunta. Resumindo, assim, surdez súbita, existe uma entidade chamada surdez súbita, né? Então é importante lembrar, surdez súbita é quando a pessoa subitamente, como o nome diz, tem uma perda de audição neurosensorial, quando o ouvido realmente para de funcionar. Pode ser total, parcial, pode ser intenso ou leve, etc. Então, existem pessoas que têm isso e nunca mais tem nada na vida. Foi um episódio isolado de uma perda de audição que pode até se recuperar ou não, com ou sem tratamento, e ficou por isso. Agora, tem pessoas que têm doença de Meniere, que quando a gente pega lá atrás, a primeira manifestação na vida foi o que parecia que seria uma surdez súbita, mas para dizer que o Dr. Otto estava certo, o melhor médico é o último. Então, depois de um tempo, né, realmente, ao invés de uma surdez súbita, a surdez súbita foi, na verdade, a primeira manifestação clínica do que viria a ser a doença de Meniere. E a pessoa pode ter uma surdez súbita típica, que é quando perde somente a audição, e às vezes pode ter uma manifestação junto com a surdez súbita de uma vertigem aguda, uma vertigem nova, um sintoma novo. E aí já vem um sinal de alerta, porque a pessoa que subitamente tem uma vertigem com perdas ou sinais mesmo apenas auditivos, tem que ir no pronto-socorro, porque pode estar tendo um AVC. Então, olha como é, assim, confuso, né? Então, às vezes a pessoa fala uma coisa, você diz assim, bom, tá certo, mas também tá errado. Então, a pessoa que tem uma surdez súbita com vertigem pode ser Meniere, mas pode também ser um AVC,
pode ser uma Sim. neurite vestibular, pode ser um monte de coisa que só o tempo, né? O senhor tempo é que vai dizer. Ô, Paty, Diga. qual o perfil daquele paciente que você olha e fala assim, esse tem um bom prognóstico, esse vai ter um controle bom do caso? Tá. Eu acho que é isso bem que o Márcio falou, né? A gente tem a questão do tempo, porque às vezes o paciente vai aparecer com uma crise, aí demora tempo até ele ter nova crise, ou às vezes começa com a perda auditiva flutuante, a vertigem vai aparecer depois. Mas geralmente aquele paciente que faz a lição de casa, então que ele muda os hábitos, que ele começa, tem vários trabalhos japoneses que falam sobre hiperidratação no Meniere, né? O Márcio até comentou que antigamente não se dava água, hoje, pelo contrário, né? A gente incentiva o uso da água justamente porque tem uma proteína de membrana chamada apaporina, que regula a entrada e saída de água. Então, é aquele paciente que começa a se hidratar de forma correta, começa a fazer sua atividade física para diminuir os limiares de ansiedade, melhorar nível neuroquímico de neurotransmissores e dormir melhor, começa a ter todo um cuidado com a sua saúde, é o paciente que vai ter tudo para ter um bom controle da sua doença. Agora, é claro que aqueles subtipos que eu falei já anteriormente, o Meniere de origem familiar, ou mesmo os casos de autoimunidade, ou migrânia, né, ou enxaqueca, se esses pacientes não receberem também os tratamentos para sua enxaqueca, para o seu problema autoimune, também vão ter um controle mais difícil, né? Mas dentre os subtipos todos, eu acho que o tipo familiar, como o Escamez diz, é o que mais difícil controle, mas a grande maioria, graças a Deus, são casos que dá para controlar com todas essas medidas que estão ao alcance aí de todos, medicamentos, mudança de estilo de vida, mas todo paciente com Meniere, ele meio que casa com o médico, porque a gente sempre vai ter que estar fazendo o segmento desse paciente. Então é importante também que o paciente faça o segmento adequado, até para a gente ir delineando o tratamento, porque hoje eu não tenho perda auditiva, porque a perda é flutuante, mas dependendo do controle da crise, com o passar do tempo, eu vou ter uma perda, meu zumbido vai aumentar, preciso de uma prótese auditiva. Olha, antes não precisava de reabilitação vestibular, hoje eu preciso. Então, o paciente é importante fazer um segmento. Mas a maioria dos casos tem bom prognóstico, sim. Exceto esses Que bom. os outros aí que eu falei. Ô, Márcio, o Ronan pergunta o seguinte, se pré-diabetes ou alteração de insulina, essas coisas, pode ser confundida com Meniere? Olha, não, confundida não, porque geralmente, né, assim, a pré-diabetes, né, isoladamente não faz assim os sintomas. Mas assim, é muito comum a relação. E aí, lembrando, fazendo um link com a pergunta anterior, assim, sobre o prognóstico, né? Quem que é o paciente que vai melhorar? Eu acho que eu lembrei de dois casos bem marcantes. Um foi lá na universidade, né? Lá na Unifesp, uma paciente que entrou num protocolo de pesquisa que a gente estava usando 12 comprimidos de beta-estina por dia para ela e ela não melhorava, já tinha feito tudo. Meu Deus! E olha só, a profissão dela ela tinha uma pequena fábrica na casa dela de pão de mel. E ela, e ela levava pão de mel para a gente, era bem bacana. Mas olha só, ela não conseguia deixar de provar o pão de mel, porque ela vendia aquilo, ela precisava saber se estava bom ou não. Um belo dia, ela decidiu seguir a nossa recomendação e cortou totalmente, realmente não comia mais nada de açúcar. E ela, assim, de repente, controlou completamente a doença. Foi um caso, assim, milagroso. E por outro lado, às vezes tem outros extremos. Quer dizer, o que eu quero dizer assim, uma medida simples como simplesmente parar de comer açúcar foi melhor do que o máximo de remédios que a gente podia ter dado para ela. E outros extremos, às vezes pacientes que a semana retrasada, eu terminei um protocolo de aplicação de injeção intratimpânica de remédio, né, no ouvido de um paciente com Meniere. E aí ele se virou para mim, ele já vinha com crise, já era paciente meio há algum tempo, a gente sempre tenta controlar da melhor forma e tal, e deixa os procedimentos como último caso. E aí ele disse,
Nossa, doutor, se eu soubesse, eu tinha feito antes essa injeção, porque eu estou tão bem. Quer dizer, então, assim, não existe receita de bolo, tá? Então, o que um paciente melhorou cortando o açúcar é porque naquele indivíduo a repercussão metabólica da insulina era muito maior. Nesse outro paciente não foi. Eu precisei fazer procedimentos. Eu não vou sair fazendo injeção intratimpânica em todo mundo, porque não é todo mundo que precisa. Então, realmente é uma doença. Volta lá para a sua primeira pergunta. É uma doença complicada, assim, não é tão simples, não é a mesma doença em todo mundo. É uma doença bem desafiadora, né, Foi pro legal, médico também. Márcio, você ter falado isso, porque eu tive paciente que chegou lá, que tinha Meniere realmente, e ele era gordinho, fazia tudo errado, uma catástrofe, né? E aí ele mudou assim, virou uma chave, começou a fazer esporte, perdeu 30 quilos, tá? Então ele ficou magrinho, ficou enxuto, fazia atividade física e nada de controle da doença. Olha, Só aí foi o passo que eu indiquei realmente também para ele a injeção intratimpânica de corticoide. Então, para você ver que cada paciente é um caso, é como o Márcio falou, o tratamento tem medidas gerais, mas ele é muito individualizado, é caso a caso mesmo. Gente, estamos chegando. Eu passei do ponto, porque essa live está tão incrível. Eu falei que eu ia demorar hoje. Fazia tempo que eu não passava de 1 hora. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Tem uma pergunta aqui do seguidor, que ele perguntou se ginkgo biloba funciona. E eu, aproveitando, a gente vê alguns estudos falando sobre níveis séricos de vitamina D, que às vezes é mais baixo no grupo com Meniere. Eu queria saber o que é que vocês, como especialistas, vocês mais atuais assim, em relação a congressos, né? Enfim, se a vitamina D seria importante, né? Por ele atuar nessas doenças imunomediadas, enfim. Fala um pouco de vitamina D para Meniere e ginkgo biloba. Bom, ginkgo biloba tem um pesquisador francês que se chama Michel Lacour e ele diz que ginkgo biloba não serve para nada, né? A ginkgo biloba só tem padronizada no mercado duas ginkgo bilobas duas indústrias farmacêuticas, né? Que tem a ginkgo biloba padronizada, é importante que seja o EGB 761, porque senão a concentração de ácido ginkólico é muito grande, pode ter um efeito inclusive tóxico. Mas a ginkgo biloba ela é um agente hemorreológico. O que ela pega? Hemácia, deixa a hemácia mais molinha para ela passar na microcirculação do ouvido, tá? Olha, não uso ginkgo biloba, mesmo porque ela aumenta o tempo de coagulação. Então, se o paciente se corta, demora mais para parar de sangrar. E se o paciente já usa um AS, porque tem uma cardiopatia, não pode misturar AS com ginkgo biloba, tá? Então, basicamente, eu não utilizo ginkgo biloba para o meu paciente, tá? E é muito interessante você ter falado isso, Paty, porque eu tenho um parente que tem vão me lembrando. E como o ginkgo biloba se vende de boa, sem receita, comprou, ficou parecendo uma cachoeira. Então, na verdade... Olha que automedicação. Na verdade, as pessoas acham assim, mas é fitoterápico, é da plantinha, é tipo homeopatia, não faz nada. Gente, é comprimido, pôs na boca, qualquer coisa tem efeito colateral, até vitamina. Então, agora entrando na vitamina D, né? A gente sabe que hoje a vitamina D a gente a vê mais como um hormônio, né? E atua, não é só colocando cálcio para dentro do osso. Então, atua na formação de hormônio tiroidiano, ajuda no sistema imunológico, na produção de catelicidinas, de defensinas. Então, a vitamina D tem uma porção de atuações no nosso organismo, mas diretamente para Meniere não tem relação, não. A gente usa a vitamina D para melhorar o sistema imune, a gente usa a vitamina D quando o paciente tem alterações hormonais, que a gente sabe que participa da produção de hormônio tiroidiano, tem uma série de atuações, mas especificamente para Meniere não tem relação, não. Márcio.
Não, eu concordo com a Patrícia, até eu coordenei o departamento de autoneuro, assim, muito orgulho, que assim, eu mais jovem, né, mais jovem do que as pessoas lá do departamento, mas uma coisa que eu me orgulho muito foi que eu animei o pessoal para se reunir em 4 fóruns, né, de otoneurologia. E o primeiro deles, a gente fez uma revisão bibliográfica de todos os tratamentos em otoneurologia. Então, vários pesquisadores do Brasil todo, né, se realmente pesquisaram individualmente, depois se juntou todo mundo e foi chegar num consenso, né? E está publicado já na revista brasileira. Então tem lá cada um dos remédios, cada um dos tratamentos não medicamentosos, reabilitação vestibular, as manobras de VPPB, né, as cirurgias, os procedimentos, qual que é o nível de evidência de cada um desses tratamentos. E a ginkgo biloba estava lá, né? Então foi estudado lá e foi feito um levantamento, todos os estudos da ginkgo biloba e tal. E tem ali realmente estudos que mostram, que traz ali resultados. Eu também não tenho usado muito. Eu gosto de lembrar o paciente que realmente vai na farmácia e compra o ginkgo biloba para memória, sei lá o quê, né? O pessoal inventa um monte. Enfim. Melhor coisa para memória é exercício, né? Exercício físico. Bom, mas as pessoas que estão usando aí ginkgo biloba, eu acho que vale a pena lembrar que ginkgo biloba tem que ser suspendido antes de cirurgia, tá? Com alguns dias de antecedência. Às vezes o médico, né, vai fazer a cirurgia e você usa algum remédio, aí a pessoa lembra do remédio da pressão, da diabetes, aí acha que o ginkgo biloba não é remédio, era uma coisinha ali vitamínica que estava usando e que não vai ter problema. E pode ter um sangramento grave, né, numa cirurgia se estiver usando o ginkgo biloba. Mas é um remédio seguro. Eu acho que não funciona, mas o meu professor Maurício Ganança, né, que é uma pessoa, né, conhecidíssima na área de otoneurologia, ele diz o seguinte, né, o problema do placebo, quando a gente vai estudar, né, um medicamento para saber se funciona ou não, a gente compara geralmente com o placebo, uma pílula de farinha. E ele gosta de dizer o seguinte, o problema é que o placebo é um ótimo remédio. O placebo é melhor do que nada. Todo estudo, né, mostra que o placebo melhora uns 30%, 40%. A pessoa está tomando pílula de farinha e melhora 40%. Então, para um remédio ser eficiente, tem que ser muito bom, porque tem que ser melhor do que esses 40% de melhora da pílula de farinha. É a fé, Então, né? É a crença. Nossa, vou tomar isso aqui, vai resolver, né? Não, até água. Se a gente tomar na fé, dá certo. não, tem um estudo japonês que mostrou o benefício da água na doença de Meniere. Eles pegaram pacientes, tá? Até publiquei lá no meu Instagram o estudo deles. Eles pegaram lá um grupo lá de pacientes e fizeram assim, ó, você vai se tratar só com água. E aí fizeram, não lembro, eu acho que era 50 ou 100 ml de água por quilo por dia. E houve benefício cientificamente comprovado da água como melhora clínica da doença de Meniere. Impressionante. Muito bom. Gente do céu, merecia assim. Eu tenho uma mamãe sacode aqui, sabe aquela mamãe sacode de carnaval? Eu deveria estar com ela aqui na mão para balançar. Foi uma das melhores lives. Incrível! Parabéns para os dois, assim, excelente. Magnífica. Você vê que realmente os dois têm muita vivência, prática, pesquisa, lê muito sobre Meniere. Bom, não tenho que, né? Gente, o que vocês acharam? Muitos corações a gente recebeu durante toda a live, o coração subiu pra caramba. Pessoal, obrigada pela presença de vocês. 1h30 de live, fazia tempo que eu não fazia isso. Então, gente, eu tô aqui, ó, quase em jejum. Eu vou comer. Ai, coitada. E olha, próxima live eu não sei ainda, porque às vezes eu sou assim, eu decido na semana quem é que eu vou chamar. Então, mas assim, daqui a 15 dias, é sempre na terça-feira, tá? Daqui a 15 dias vai ter live. E, queridos, obrigada, vocês arrasaram. Com certeza, uma próxima vai ter, sim. Com certeza. Obrigada, viu? Ai, Karina, eu que agradeço. Eu já sou aqui do clube, Márcio. Agora você deve entrar também, né, Karina? Eu que agradeço muito. Já tá lá, cadeirinha vermelha. Eu agradeço muito, assim, sempre um prazer. A Karina conduz super bem as lives, as dúvidas, e eu tô aqui à disposição, tá bom, pessoal? Um beijo, boa noite, fiquem com Deus. Obrigada, Márcio, sempre um prazer estar com você. Não, eu que agradeço, adorei, Patrícia, Karina, pelo convite. Você foi maravilhosa aí conduzindo as perguntas, animada esse tempo todo, parece que foi 15 minutos para mim.
Eu estou aprendendo essa vida de Instagram, né? Minha vida era presencial, em congresso, não sei o quê. Agora eu descobri que é muito melhor a gente passar informação para os pacientes, porque os pacientes chegam para a gente com cada loucura que viu na internet. Então é melhor a gente ser protagonista e tentar passar as informações corretas, que é melhor. Estou adorando, é trabalhoso esse negócio de internet. Otoneuro é mais fácil que a internet, viu? Esse negócio de Instagram, tem que fazer curso, pós-graduação em Instagram, pior coisa difícil. Ô, Márcio, mas depois eu quero fazer uma live com você sobre Instagram, viu? Você vai me ensinar esses vídeos. Ah, eu que vou ter que aprender, viu? Eu comecei agora. Queridos, obrigada. Boa semana para vocês. Estamos ainda começando terça-feira, né? Então, boa semana para vocês, uma semana abençoada aí. E, enfim, vamos que vamos. Até a próxima oportunidade aí, gente. Beijo grande. Beijo. Valeu, tudo tchau, de bom. pessoal. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.